Agora, olha só, olha quem está participando do programa de estreia do Arena SBT. O treinador da seleção brasileira. Boa noite, meu querido Tite. Antes de mais nada, Tite, obrigado aqui pelo prestígio, pela participação. Programa número 1, Tite. Tudo bom? Boa noite, bem, já prazer falar com vocês, Emerson, Celso, mano, que vocês tenham muito sucesso aí, obrigado pelo convite, pela participação. Ô Tite, tem um cara aqui que eu não sei se você curte muito ele, aqui a gente não combina nada, eu não sei se você gosta do cara ou não gosta, então para fazer a primeira pergunta para você, você lembra de um cara que no dia 4 de julho de 2012... marcou 2 gols no Pacaembu, você lembra dele ou não? Lembro muito bem. Nós temos informações aí, tem muitas informações juntas. E gratidão, recíproca. Então, olha só, uma vez nós gravamos um programa, eu e o Sheik, e quando o Tite apareceu, o Sheik se emocionou. Esse homem te emociona, Sheik? Eu falo com ele de vez em quando, Benja, e esse cara aí, ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida enquanto pessoa, enquanto ser humano. Poucos conhecem o Tite no dia a dia. Eu tive o prazer, o privilégio de poder conhecer esse cara que eu tenho o maior respeito do mundo, de verdade mesmo. Porque ele conseguiu me passar coisas, não como atleta, mas como ser humano. Ele melhorou a minha vida. Eu gostaria muito que as pessoas pudessem ver o Tite dessa maneira. Ele é um cara incrível. Ô Tite, o Sheik deu muito trabalho pro você ou não lá no Corinthians? O Emerson, eu tenho uma relação de muita verdade, de muita transparência com ele. Não só com ele, com todos os atletas. Quando ele comenta, faz esse comentário, ele me deixa muito feliz enquanto ser humano. Vou te dizer por quê, Benja. Para ganhar no futebol, existem inúmeras formas e todas elas a gente ganha. Ganha trocando passe, ganha com bola parada, ganha no contato físico, ganha em ligação direta, ganha se defendendo e contra-atacando, ganha propondo o jogo. Mas tem uma coisa que ela é fundamental, que é a escala de valores que tu utiliza para as conquistas. E essa relação que a comissão técnica tem, que o técnico tem com seus atletas, ela tem que ser muito preservada, ela tem que ser muito limpa, tem que ser muito clean. Ela tem que ser muito transparente. Não tem que ser igual, porque nós não somos iguais, mas ela tem que ser com equidade. E o Emerson me mostrou esse outro lado e ele sentiu também do outro lado. Então nós aprendemos no relacionamento de eu e ele e de uma característica marcante dele. Ele me mostrou o que é fundamental ser corajoso, enfrentar desafios e olhar para o lado bom, né? E optar pelo lado bom quando está na ambiguidade da coisa, o lado negro, o lado escuro ou o lado bom. Ele me mostrou e me ensinou muito também. Tá certo, que moral do Emerson Sheik. Ele tá lembrando da minha infância nesse momento. Tô errado, professor? Não, da tua infância sim e do teu relato, onde a busca do aviãozinho ou de jogar futebol, e o futebol ele tem um meio de educação muito forte, e tu aprendeu ali, tu abriu mão da droga, abriu mão do aviãozinho para jogar futebol. E talvez aquele gol que nós fizemos e vencemos o Santos, que foi emblemático, venceu o Santos lá na bananinha que tu traz, no chute de curva que tu faz e que ela sai e pega no ângulo superior esquerdo, depois que nós vencemos o jogo, ele tenha representado, tenha coroado aquilo que foi como conduta pessoal e que possa ser agora exemplo para os teus filhos e outras tantas pessoas. Ah, que legal, que legal. Ô, Tite, daqui a todo mundo vai fazer pergunta para você. Agora, Tite, como é que é ser treinador da seleção brasileira e toda hora você vê numa convocação todo mundo malhando? Oh, mas falta esse, falta aquele, por que o Tite não levou esse? O Tite fala em meritocracia, e porque esse está jogando bem, futebol é momento, não é? Como é que você vê essas críticas, Tite, com toda a convocação de seleção brasileira? De convocação de seleção brasileira, de contratação de clube, lá no início no Guarani de Garibaldi, onde eu comecei, na sequência vai ser, e a nossa realidade, a realidade do
do técnico exposto, da pessoa que tem que tomar decisões. O que eu busco é coerência, o que eu busco é... E até deixei, se tu me ouvir, Benja, tu vê que eu deixei de falar de merecimento. Até porque o merecimento é muito da minha verdade, daquilo que eu entenda. Então, eu não vou ser pretensioso e dizer, o cara mereceu. Mereceu ao meu ver. Mas existem outras pessoas que, ao ver delas, possam ter outro merecimento como uma outra pessoa. E nisso eu tenho que respeitar. Agora, eu observo muito sensatez, profundidade na análise, não só o sensacionalismo puro. Isso faz parte e eu tenho que saber administrar. Ô, Theo José, a voz da Libertadores. Theo, faz pergunta pro Tite. Tite, eu vou emendar 2 perguntas para você. Primeiro, um abraço, que bom ter você aqui no SBT. Uma pergunta é simples. Você mudaria o seu esquema de jogo numa seleção brasileira pelas características dos jogadores que você, de repente, precisaria convocar porque eles estariam atuando muito bem? E a segunda, eu quero a sua opinião sobre esse centroavante chamado Pedro. Mas não só o Pedro do Flamengo. O Pedro, lá que começou lá no Arte-Sul, já batendo recordes nas categorias de base, chegou no Fluminense. Eu queria a sua análise sobre esse jogador como treinador. Theo, modifica sim. Se pegar todo esse histórico da seleção brasileira, tu vê que as modificações táticas e ajustes táticos, eles aconteceram no transcurso delas todas. Vou pegar só duas formas. Então, adaptar os atletas a um sistema para que possa potencializar, dar condições a eles de desenvolver o seu melhor futebol, sim, isso é um grande desafio do técnico. É na seleção, é nos clubes também. Para exemplificar, no início nosso, na seleção brasileira, quem fazia esse quinto homem de ataque era o Paulinho, que era um meio-campista. Hoje, já quem faz esse quinto homem de ataque é um lateral, Lodi, ou quem tiver para o lado esquerdo mais amplo, para dar um espaço maior e uma liberdade de construção no espaço. E basicamente a resposta é tática na pergunta que tu fizeste, um espaço maior para Neymar, para a criação de Neymar. Então, é sim um desafio do técnico de ajustes. Pedro, eu me sinto muito à vontade em relação ao Pedro pela integração que há com os técnicos das categorias de base e as características e os trabalhos que eles vêm desenvolvendo ao longo do tempo. Então, se pegar desde Micali, passando por Jardine, passando por Amadeu, Paulo, todos eles têm esses atletas todos trabalhados. E a gente procura, na medida do possível, essa integração e convocação. Por que eu estou dizendo isso? Porque teve um momento lá atrás que nós buscávamos alguns atletas das categorias sub-23, sub-20, para completar os atletas que nós iríamos treinar. E dentre eles veio o Pedro, já lá atrás, em função dessa característica de pivô com qualidade, de boa finalização, inteligente para jogar, de bom cabeceio, não tem o estirão comprido, mas supre com outras virtudes e esse acompanhamento e principalmente esse crescimento que ele vem tendo. Ô, Tite, o Mano vai fazer uma pergunta, mas deixa eu falar agora pra você. Quando você vai de manhã caminhar lá na praia, dar aquela andadinha lá na barra, lá, que a gente se encontrava, quando a galera vem falar com você, Tite, qual que é o jogador que mais te corneta? Ela fala, Tite, precisa levar o fulano lá pra seleção, quem que é? Bem, já sabes que eu tenho, surpreendentemente, um respeito muito grande das pessoas, no que eu agradeço, porque do posto 2 ao posto 7, 8, eu fico fazendo caminhada ali. E numa vez a gente se cruzou, ficou batendo papo, aí teve quase um acidente com o Benja ali, ciclístico na sequência da caminhada. Depois tu conta. O cara quase me atropelou. O cara quase me atropelou, Tite, lembra? Ô, Mano, mas olha, lembra do Tite não, mano? Pô, o Sheik falou agora, Benja. Boa noite ao Tite, antes de mais nada, né? O Sheik falou agora há pouco, aí o Tite mudou minha vida. O Tite também mudou a minha, Benja. A tua também? A minha também, claro. Não aguentava mais ouvir, campeão do mundo sem Libertadores? O Tite lá em 2012, irmão, foi lá e brocou os caras. Ele e o Sheik também. Boa, Sheik, boa, Tite. O negócio é o seguinte, Tite, antes de mais nada, excelente noite pra você. Muito obrigado pela participação aqui conosco no Arena SBT.
Tite, eu vou transferir então a pergunta do Benja de uma forma um pouco mais direta. Tite, o melhor jogador hoje do futebol brasileiro, na atualidade, é o Marinho. É o Marinho. Inclusive, a maior parte da torcida brasileira questiona por que o Marinho até agora não teve chances na seleção brasileira. Qual que é o seu critério, Tite? Excelente noite. Boa noite, Mano. Mano, tem muitas concorrências em diferentes setores da equipe. Se a gente poder analisar, e a gente colocou que o Marinho faz parte, assim como o Galhardo, faz parte de uma série de jogadores que têm se destacado no Campeonato Brasileiro, e que nessa concorrência tu tens a busca de quem está no melhor momento, quem tem uma projeção futura, quem tem um passado dentro da seleção, quem tem um histórico linear. Ele está, sim, tendo acompanhamento, porque merece dessa forma. Agora, ele compete também, ele compete com o Neymar, ele compete com o Richarlison, ele compete com o Gabriel Jesus, ele compete com o Cebolinha, ele compete com o Vinícius Júnior, ele compete com o Rodrigo. Talvez uma das funções que a gente está muito, muito bem servido nesse aspecto. Gostaria eu, né, de ser bonzinho. Não, eu não gostaria de ser bonzinho, porque eu não gosto de ser bonzinho. Mas de ter a oportunidade de convocar uma série de outros atletas. Mas a concorrência o faz e a gente tenha escolhas. E a partir das escolhas, aí a definição da equipe e as consequências dela. Tá certo. Agora quem vai te fazer a pergunta, Tite, esse também é o tricampeão mundial que tá aqui, ó, ele gosta que fala, que é trimundial, o Cicinho. Professor Tite, é um prazer, é uma honra, né? Na verdade, não tive o prazer de ser treinado, trabalhar contigo, mas sou um grande admirador do seu trabalho. E mediante a tudo isso que nós estamos ouvindo, eu gostaria de fazer uma pergunta muito simples, Tite. Qual geração foi mais difícil treinar, a do Emerson ou essa de agora? Boa, Cicinho! A minha foi fácil, né? A minha foi fácil. Porque tem que cuidar do cara dentro de campo e fora de campo. Nem tanto. Porque o que dá pra perceber é que pegou o Emerson no colo, né? Não vem cá, neném, porque, ó... E agora, Cheguei uma vez de helicóptero, mais nada. Porra. Cicinho, prazer falar contigo da mesma forma. A pergunta é bastante inteligente e eu digo assim que a gente tem que procurar evoluir, aprender, observar, ter na comissão técnica integrantes, que também entendam o momento dos atletas e a linguagem para se fazer entender. Teve em determinado momento, vocês conhecem, que mudou a cara da equipe de 2013 dentro do Corinthians, e eu fazia uma abordagem quando eu tinha Emerson, quando eu tinha Danilo, quando eu tinha Paulinho, uma abordagem mais dura e provocativa e desafiadora, com tom de voz alto, na busca de cobrança maior, porque eu sabia das respostas e do estofo mental que esses atletas tinham. Passou um certo tempo, mudou a característica da equipe e eu continuei com o mesmo discurso exigente. Quando um integrante da comissão técnica colocou para mim assim: Tite, é uma outra realidade, são outros atletas com outro perfil. E aí eu tive que modificar para ser um pouco mais educador, um pouco mais orientador, um pouco mais visual, né? Para que pudesse dar ela contribuição. Isso é um grande desafio das comissões técnicas, se fazer entender e estabelecer essa relação de comunicação com os atletas. É desafiador, sim. Ô, Tite, não sai daí não, Tite. Fica mais um pouco aí que eu tenho um recadinho para dar. Tem mais Tite aí, daqui a pouco tem muito assunto aqui no programa. A Arena SBT tá de volta. Hoje o programa é de estreia. Hoje estamos recebendo o Tite, treinador da Seleção Brasileira. Ô, Sheik, faz uma pergunta pro seu ex-treinador aí. Pegando, professor, um gancho no que o senhor falou a respeito de concorrência dentro da Seleção Brasileira, a lateral esquerda está bem servida? O senhor daria chance para um outro atleta que já passou, que não voltou mais? Bem observado, Emerson, linkando com a pergunta que foi colocada anterior. São fatores. Tu tem uma série de atletas qualificados. Do lado esquerdo, nós temos Felipe Luiz,
Marcelo, Lodi, Alexandro, Alex Telles. Tu vê que são 5 jogadores do mais alto nível, jogando nas principais ligas e bem. Então, há sim aí uma quantidade e qualidade, e uma concorrência em alto nível, né? E outros mais que vêm surgindo, ou que nas categorias de base que vão tendo, mas especificamente isso daí. Então, há uma concorrência muito forte, um setor onde ele é bem disputado, né? Assim como em outros setores, eu coloquei antes de ponta, de externo, né? Onde a gente também tem bastante jogadores, e vindo uma nova safra, por exemplo, no setor de meio campo de armadores, que é uma das carências que a gente busca ter e fomentar com que esse atleta possa surgir mais. Ô, Tite, pra gente encerrar, desvenda um mistério aí, o futebol achei que disse que me disse. O jogador ser convocado, é mais fácil ele estar jogando na Europa que no Brasil? Veja, é boa pergunta, cara. É boa pergunta. Ela tem uma série de fatores que elas são importantes. Por exemplo, se tu disser assim, o atleta que está em alto nível jogando a Premier League, ele comparativamente aqui tem que relativizar o bom momento dele no Brasil, no brasileiro? Sim. Porque o grau de enfrentamento, o nível técnico lá, linkando também a resposta dada ao Emerson anteriormente. O enfrentamento é alto nível que tem. Cicinho passou pelo Real, sabe? Tu pega Champions, então ali o grau de exigência técnico, tático, físico e mental, ele é muito grande. Então, relativizar tudo isso, saber que as características do futebol, os momentos de cada um, a equipe onde ele está e os campeonatos, eles são levados em consideração também, sim. Tite, queria agradecer demais a tua participação, obrigado nesse programa de estreia do Arena SBT. Boa sorte aí, e sem cobrança e sem pressão, espero que você traga o Mundial em 2022. Tá bom, Tite? Obrigado, um abração. Valeu, Tite. Sem cobrança e sem pressão, aceite. Da mesma forma, um abraço, felicidades para você, sucesso. Valeu, Tite. Tá aí um abraço, tá aí nosso primeiro convidado, o Tite. Sem pressão, né? Ou só querer que ele traga o Mundial. De resto, não tem nada para fazer a mais.